A Universidade Falada, orgulhosamente, apresenta o audiolivro O Banquete, de autoria de Platão. Apresentação. Platão, um dos principais e mais conhecidos filósofos gregos, nasceu em Atenas em 428 ou 427 a.C. Entre as diversas obras atribuídas a ele, reconhece-se a autenticidade de 28, muitas delas obras-primas. Discípulo e amigo de Sócrates, Platão também foi responsável pelo registro do pensamento de seu mestre. Os diálogos são a principal forma da atividade literária platônica. Representados em 3 grupos principais, eles seguem uma determinada ordem cronológica, formal e também lógica, pois representam a evolução do pensamento filosófico do autor. Assim, nos escritos, percebemos uma transcrição espontânea que caminha entre o ensinamento oral de Sócrates e o método didático de Aristóteles. Em O Banquete, Apolodoro, também discípulo e amigo de Sócrates, narra o jantar oferecido por Agaton a alguns amigos, dentre os quais estava presente Sócrates. Depois do repasto, cada um dos nobres presentes é convidado a fazer um discurso sobre um dos mais bonitos e instigantes sentimentos humanos, o amor. As conversas e questionamentos sobre o assunto estão aqui registrados e demonstram o estilo e o pensamento da época. De família rica e aristocrática, Platão tinha temperamento artístico. Aos 20 anos, se tornou discípulo daquele que seria seu grande mestre, Sócrates, filósofo que dedicou toda a vida à meditação e ao ensino filosófico. A principal característica da filosofia socrática era a introspecção que se resume na famosa frase: "Conhece-te a ti mesmo", ou seja, reconheçamos nossa ignorância para que possamos chegar ao topo da sabedoria. Seu método, conhecido como maiêutica, utiliza a ironia e a contradição, e era usado para levar o interlocutor a desenvolver o próprio pensamento sobre algo que ele acreditava conhecer, a partir de uma sucessão de questionamentos. Platão tinha grande interesse por política e sua filosofia. Por 2 vezes tentou realizar sua utopia em Siracusa, mas não obteve êxito. Na última viagem que fez com esse intuito, foi preso por Dionísio e depois libertado por amigos. De volta à cidade natal, Platão passou a dedicar-se completamente à redação de suas obras, à especulação metafísica e ao ensino filosófico. Morreu aos 80 anos. O Simpósio. Acredito estar bem lembrado para falar sobre o que me perguntas. Com efeito, ainda anteontem dirigia-me de Faleiro, onde resido, para Atenas, quando um conhecido avistou-me e de longe me chamou. "Olá, Falerino! Apolodoro!" gritou, ao mesmo tempo em que gracejava. "Não podes esperar por mim?" Notas. Apolodoro. Apolodoro era grande amigo e discípulo de Sócrates. Segunda nota. Faleiro, localidade na vizinhança de Atenas. Parei e esperei por ele. Disse-me então: "Apolodoro, tenho andado a procurar-te com a intenção de fazer algumas perguntas sobre os discursos que Agaton, Sócrates, Alcibíades e outros que pronunciaram sobre Eros, o deus do amor, no simpósio que Agaton ofereceu. Uma pessoa que os ouviu de Fênix, filho de Filipe, já me contou alguma coisa sobre esses discursos e disse que tu também os conhecias, mas ele não soube me relatá-los com precisão. Conta-me tu, pois melhor do que ninguém podes reproduzir os discursos do teu amigo. Mas antes, diga-me, estiveste presente nesta reunião?" "Vê-se bem", respondi, "que o teu informador nada te contou de preciso, pois pareces convencido de que a reunião de que falas é de data muito recente, a ponto de eu próprio tê-la assistido."
Presumo que sim, respondeu-me. Como é possível, Glauco? Exclamei. Não sabes que faz anos que Agaton está ausente da cidade e do país? Nota: Glauco. As coisas conhecidas sobre Glauco não são muito certas. Ele pode ser tanto irmão de Platão como pai de Cármides, já que ambos surgem como personagens nos diálogos platônicos. Além disso, ainda não completaram 3 anos que convivo com Sócrates, embora procurasse, para conhecer a fundo suas palavras, saber o que ele diz e faz todos os dias. Antes disso, andava ao sabor da aventura e julgava-me sábio, apesar de ser mais infeliz do que qualquer outro homem no mundo. Tal como tu, que pensas que qualquer outra ocupação é preferível à filosofia. Poupa-me de teus sarcasmos, respondeu ele, e contes quando essa reunião aconteceu. Quando ainda éramos crianças, respondi. Quando Agaton foi premiado por sua primeira tragédia, na manhã do dia seguinte àquele em que ele e os coristas ofereceram aos deuses o sacrifício para celebrar a vitória. Nota: Coristas. Os coristas eram atores e componentes do coro. Há tanto tempo assim? Mas quem te contou tudo isso? Foi o próprio Sócrates? Não, por Zeus. Foi a mesma pessoa que o contou a Fênix, um certo Aristodemo de Cidateneia, um homenzinho que andava sempre descalço, que tinha estado presente ao banquete e que era, se não estou enganado, um dos maiores admiradores de Sócrates naquela época. No entanto, posteriormente, dirigia ao próprio Sócrates algumas perguntas sobre o que tinha ouvido da boca de Aristodemo, e este confirmou o que Aristodemo me narrara. Nesse caso, por que não me contas? A estrada que leva à cidade é tão própria para falar e ouvir ao mesmo tempo em que se caminha. Conversamos sobre essas coisas ao longo do caminho. Assim, como te dizia no início, estou bem lembrado. Se desejas que te relate o que disse durante aquela viagem, é melhor começar. Além disso, falar ou ouvir falar de filosofia é para mim, independentemente do proveito que creio tirar, um prazer sem igual. Outros assuntos, pelo contrário, sobretudo as vossas conversas de ricos e comerciantes, me aborrecem e provocam pena de ti e dos teus amigos, que pensais estar fazendo coisas de grande importância, embora não sirvais para nada. Talvez me julgues infeliz, e admito que não te enganes. Mas que vós sejais infelizes, não só o penso, como ainda tenho a certeza de que o sois. Companheiro de Apolodoro. Continuas o mesmo, Apolodoro, sempre criticando os outros e a ti mesmo. Até somos levados a acreditar, quando te ouvimos, que, salvo Sócrates, todos são miseráveis, a começar por ti. Não sei quem te deu o apelido de terno ou louco, mas sei que nos discursos te comportas como se o fosses, e que estás sempre irritado contigo e com os outros, exceto com Sócrates. Apolodoro. Sim, meu caro. É evidente que a opinião que tenho de mim mesmo e dos outros é que me torna um louco e um extravagante. Companheiro de Apolodoro. Não vale a pena discutir esse assunto agora, Apolodoro. Faz o que te pedi. Relata os discursos em questão. Apolodoro. Pois bem, os discursos pronunciados foram mais ou menos os seguintes. Todavia, é melhor relatar as coisas pelo princípio, assim como meu amigo o fez. Aristodemo contou-me que encontrara Sócrates quando este saía do banho, calçando sandálias, o que não era seu costume, e perguntou-lhe aonde ia, assim tão elegante. Ele respondeu, vou jantar na casa de Agaton. Esquivei-me ontem da festa que ele ofereceu em celebração da tragédia que escrevera, porque não me agradava estar no meio de tanta gente, mas comprometi-me a ir hoje. É por isso que me arrumei. Quero estar bem vestido para visitar um bom amigo. E tu? Estás disposto a ir também ao jantar, mesmo sem convite? Farei o que achares melhor, respondeu Aristodemo. Então acompanha-me, disse Sócrates, e assim faremos o que diz o velho provérbio. As pessoas de bem vão jantar na casa dos bons, mesmo sem serem convidadas. Homero não só rejeita esse provérbio, mas parece que também zomba dele, quando depois de nos ter apresentado a Agamenon como um notável guerreiro e Menelau como um fraco soldado, introduz Menelau,
sem que para isso tenha sido convidado, na festa que Agamenon oferecia após um sacrifício. Um homem inferior em casa de um homem superior. Ao ouvir isso, Aristodemo respondeu: Receio não ser o homem de que falas, Sócrates, mas sim, para dizer como Homero, o hóspede miserável que se apresenta no banquete dos sábios sem ser convidado. Vê se acaso sabes que desculpa dar por me levar contigo. Não me atreverei a dizer que fui sem convite, mas sim que fui convidado por ti. Sócrates replicou: No caminho decidiremos qual a melhor explicação a dar. Agora vamos. Após trocarem essas palavras, disse-me Aristodemo, puseram-se a caminho. Enquanto caminhavam, embebendo-se em seus pensamentos, Sócrates deixou-se ficar para trás e, como meu amigo se tivesse detido a esperá-lo, disse-lhe para continuar. Quando chegou à casa de Agaton, encontrou a porta aberta e então sucedeu um caso engraçado. No mesmo momento é recebido por um dos escravos e, em seguida, levado à sala, onde todos os convidados se encontravam prontos a iniciar os festejos do jantar. Logo que o viu, Agaton exclamou: Caro Aristodemo, chegas em boa hora para jantar conosco, mas se foi outro motivo que te trouxe, guarda-o para mais tarde. Ontem mesmo te procurei para fazer o convite, sem conseguir encontrar-te. Mas por que não trouxeste Sócrates contigo? Olhei para trás, continuou Aristodemo, e não vi Sócrates em parte alguma. De fato, vim com Sócrates, expliquei, e até foi ele quem me convidou para jantar convosco. Fizeste muito bem, exclamou Agaton. Mas onde ele está? Vim atrás de mim agora mesmo, e eu próprio me pergunto onde estaria ele. Rapaz, chamou Agaton, dirigindo-se a um servo. Vai depressa ver se encontras Sócrates para trazê-lo aqui. Quanto a ti, Aristodemo, reclina-te junto a Erixímaco. Um escravo lavou-lhe os pés para que pudesse reclinar-se à mesa. O servo que fora procurar Sócrates veio anunciar que ele estava junto ao portão de uma casa vizinha e que o havia chamado, mas ele nem se dignara responder aos apelos que lhe foram dirigidos. É estranho, comentou Agaton. Volte a chamá-lo e não deixes de trazê-lo. Não, respondeu Aristodemo. Deixa-o. É um costume que ele tem. Por vezes acontece distrair-se em meditações e ficar recolhido por aí, em qualquer parte. Ele deve chegar a qualquer momento. Por isso, ordena que não o perturbem e que o deixem em paz. Se acreditas que isso é o melhor, disse Agaton, que assim se faça. Quanto a vós, rapazes, servi o jantar. Trazei o que quiserdes, como se não houvesse ninguém que vos ditasse ordens, coisa, aliás, que nunca fiz. Fazei de conta que eu e os convivas presentes somos vossos convidados e tratai bem de nós, a fim de que possamos louvar o vosso trabalho. Começaram então a jantar, contou Aristodemo, e Sócrates não aparecia. Por isso, por outras vezes, Agaton queria mandá-lo procurar, ao que o meu amigo se opôs. Finalmente, Sócrates chegou, sem que tivesse demorado mais tempo do que o costume, quando a refeição estava mais ou menos no meio. Agaton, que ocupava sozinho o último lugar, exclamou: Vem reclinar-te aqui, Sócrates, ao meu lado, a fim de que possas transmitir-me um pouco dos sábios pensamentos que te ocorreram junto ao pórtico, porque estou certo de que encontraste o que procuravas e que já o possuis, caso contrário, ainda não terias vindo. Sócrates sentou-se e comentou: Seria bom, Agaton, se a sabedoria fosse uma coisa que pudesse ser transmitida de um homem que a possui a um homem que a não possui, mediante um simples contato mútuo, tal como a água que passa de um copo cheio para um copo vazio através de um simples fio de lã. Nota: o fenômeno da capilaridade já era claramente conhecido pela física na época em que viveu Platão. Nele, a água de um recipiente flui por um meio sólido, o fio de lã citado por Platão, e passa a outro recipiente. Se com a sabedoria acontecesse a mesma coisa, eu não conseguiria expressar o quanto me alegraria sentar a teu lado, assim absorveria tua abundante e excelente sabedoria. Porque a minha é medíocre e duvidosa, comparável a um sonho, enquanto a tua é esplêndida e continua a crescer. Brilhou em ti.
jovem ainda, e resplandeceu anteontem maravilhosamente perante mais de 30.000 espectadores gregos. Caçoas de mim, caro Sócrates, respondeu Agáton. Trataremos dessa questão mais adiante, tomando Dionísio por juiz. Agora, trata primeiro de cear. Sócrates tomou imediatamente o seu lugar à mesa, e quando ele com os outros convidados acabaram de comer, efetuaram as libações, entoaram hinos ao Deus e, enfim, depois de concluídas as cerimônias que são habituais nessas ocasiões, prepararam-se para beber. Nesse momento, Pausânias tomou a palavra da seguinte maneira: Vamos, amigos, pensemos já em como poderemos beber agradavelmente sem que isso nos transtorne as cabeças. Por mim, confesso que ainda estou sob a influência do excesso que cometi ontem e que sinto necessidade de respirar, tal como muitos de vós, creio, porque também estivestes presentes. Procurai, por isso, a maneira mais moderada de bebermos. Nota: libações. Cerimônia de iniciação que era ofertada a Dionísio. A estas palavras observou Aristófanes: Boa ideia, Pausânias. Deixemos que cada um beba à vontade, porque também eu estou entre aqueles que ontem não souberam beber com moderação. Erisímaco, filho de Ecumeno, diante disso, tomou a palavra para dizer: Vossas palavras são de ouro, mas permito-me o desejo de perguntar a Agáton se ainda está disposto a continuar a beber. Não, eu também não estou com disposição, respondeu Agáton. É muito agradável para nós, prosseguiu Erisímaco, para Aristodemo, para Fedro e para os demais convidados, saber que vós, os grandes bebedores, vos dais hoje por vencidos, porque nós jamais poderíamos vos acompanhar. Excluo Sócrates, que é igualmente capaz de beber como de ficar sóbrio, de modo que, seja qual for o partido que tomemos, Sócrates sempre saberá beber na medida certa. Dessa maneira, já que nenhum dos presentes parece disposto a abusar do vinho, talvez não seja inoportuno dizer-vos o que penso da embriaguez. Os meus estudos em medicina mostraram-me que a embriaguez é uma coisa lastimável para o homem. E por minha vontade, nunca beberia em demasia, nem aconselharia os outros a beber, sobretudo os que ainda se encontram sob o efeito dos excessos cometidos no dia anterior. Por que não? Interveio Fedro de Mirinunte. Procuro obedecer-te sempre, sobretudo quando falas como médico, e espero que todos os presentes façam o mesmo, caso tenham juízo. Depois de terem ouvido essas palavras, todos concordaram em não passar a reunião bebendo até a embriaguez e em não obrigar alguém a beber mais do que cada um estivesse disposto. Erisímaco retomou a palavra. Já que decidimos que cada um poderá beber à sua vontade e sem que se sinta constrangido, proponho que despachemos a flautista, que acaba de entrar. Que ela toque para si mesma, ou, se quiser, para as mulheres que estão lá dentro. Quanto a nós, utilizemos o tempo para conversar. Se estiverdes de acordo, proporei um tema como pretexto, a partir do qual faremos os nossos discursos. Todos concordaram e pediram-lhe que expusesse o tema. Começarei como na Melanípa de Eurípides, prosseguiu Erisímaco. O que irei dizer não são palavras minhas, mas sim de Fedro, aqui presente. Por várias vezes ele me repete indignado. Não é estranho, Erisímaco, que muitos deuses tenham sido celebrados pelos poetas, nos hinos e nas odes, e que em honra de Eros, deus do amor, tão augusto e tão poderoso, nenhum poeta, entre tantos que temos, tenha composto um poema? Observa os hábeis sofistas e verás que escrevem elogios em prosa a Héracles e a outros deuses. Um exemplo disso é o grande Pródico. Nota: Pródico, sofista e gramático, ficou famoso com a parábola A Escolha de Héracles. E isso é compreensível. Até vi uma vez o livro de um sofista onde o sal era magnificamente louvado pela sua utilidade. Mas os elogios de objetos desse tipo não são raros. Não é estranho que se preste tanta veneração a tais insignificâncias e que ninguém tenha celebrado Eros como ele merece? Vê como se despreza um Deus tão poderoso. Quanto a mim, creio que Fedro tem razão nesse protesto. Assim, desejaria oferecer o meu tributo a Eros e, ao mesmo tempo,
Julgo que seria esta a ocasião para todos os presentes fazerem a glorificação deste Deus. Se estiverem de acordo, este assunto nos entreterá e procederemos da seguinte maneira. Cada um de nós, a começar pela direita, fará o melhor discurso que puder em louvor de Eros. E Fedro deverá iniciar, pois além de ocupar o primeiro lugar, é também o autor do debate. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.